Luciano Prudêncio perguntando se vai haver reviravolta em relação ao Depay. Não dá para cravar, o que dá para assegurar é que há uma dúvida grande em relação a tudo que está acontecendo no Corinthians. O presidente Osmar Stabile tem sido muito pressionado. Ameaças de morte. Cara, fizeram um pedido via iFood de R$9.000 de uma comida e mandaram lá para casa do Stabile para cobrar dos 9 mil do Stabile. Não sei se é verdade, mas chegaram a falar. Enfim, essa depois eu precisava checar antes de falar. Mas mandaram... É melhor não falar, porque isso não... Enfim. Mas, cara, os caras estão aloprando, estão infernizando a vida do Stabile. E de forma simultânea, começaram a surgir patrocinadores dispostos a ajudar. Cheguei a publicar ontem que a Fatal Fans toparia bancar R$5 milhões para contratação, para manutenção do Memphis. O presidente Osmar Stabile recebeu um papel timbrado da Fatal Fans ontem, no final da tarde, com essa proposta. É importante contar que até a tarde dessa quinta-feira, quase 24 horas depois da proposta, ninguém do Corinthians havia respondido a essa oferta, tá bom? O Júlio RS. Boa noite, Nicola. Corinthians está no fundo do poço. A conselheira Miriam Atier disse que o Memphis tem problema nos joelhos, sendo que ela estava na Copa junto com a seleção da Holanda. Olha o nível dos nossos dirigentes. Júlio, você toca num ponto absolutamente perfeito, cara. Perfeito. Eu acho que você exemplifica bem. E aí a gente começa a pensar, né? Quem que vão ser os candidatos à presidência do Corinthians? O André Negão? O Augusto Melo, que já foi, deixou uma péssima impressão? A Miriam Atier, que dentro do Parque São Jorge dizem que vai fazer um baita barulho, mas na hora H vai retirar a candidatura? O Rosalá? Deixa eu contar uma historinha sobre o Rosalá. Dá uma olhada nessa aqui, ó. O Augusto Melo havia acabado de assumir a presidência do Corinthians e o discurso do Augusto é de que com ele a credibilidade do Corinthians voltaria. E aí ele foi procurado pelos representantes do Matias Rojas, porque o Corinthians do Duírio vinha atrasando os pagamentos do Matias Rojas. Aí o Rojas falou assim: ô presidente, me libera aí, queria rescindir o contrato, você me paga o que deve, eu vou embora. O presidente, como assim? Por quê? Não, porque o presidente não tá dando certo, cara, muito atraso. Aí o Augusto vira e fala assim: não, você não me conhece, eu vou resgatar a credibilidade do Corinthians, eu vou resolver os problemas. Eu quero que você fique e eu quero que você me dê um voto de confiança de que eu vou pagar. Aí o Rojas e seus assessores, seus empresários falaram: beleza, vamos fazer assim, ó. Coloca aí no contrato que se você atrasar 1 mês de pagamento, a gente pode executar na justiça todo o valor do contrato até o fim. Pode ser? Aí o Augusto falou: não tem problema nenhum, vamos assinar, fica combinado. Se eu atrasar 1 mês do acordo, porque aí o Corinthians se comprometeu a pagar os salários que não vinham pagando, e aquele atrasado seria pago de forma parcelada ao lado dos salários. Veio o primeiro mês, o que aconteceu? O Augusto não pagou. O Matias Rojas foi e notificou o Corinthians: eu vou entrar na justiça e vou pedir o ressarcimento de toda a grana. Aí o Corinthians, de forma desesperada, começou a ligar para pessoas que têm dinheiro e são apoiadores, né? E eu soube que, entre as ligações que partiram do departamento financeiro, ligaram para o Sérgio Janiquier, que já foi diretor de futebol do time principal. Serginho, como é que você está? Tudo bem? Você tem 1.700.000 para emprestar para a gente? Mas por quê? Não, seguinte, cara, precisamos pagar o Matias Rojas, se não pagar, o cara vai executar, e aí a gente vai ter de pagar o que a gente deve, tudo até o fim do contrato. E aí o Corinthians ainda justifica: Sérgio, a gente tem capacidade de te devolver essa grana, talvez eventualmente até o fim desse mês. Isso foi em fevereiro de 24, no primeiro ano do Augusto. A gente paga até o fim do mês porque tem uma grana para entrar, mas a gente precisa dessa grana do Rojas para agora. Aí o Sérgio Janiquier falou: não, beleza, eu pago. Não, então, beleza, obrigado, vamos resolver aqui, aí a gente te aciona para você fazer o Pix de 1.600.000, 1.700.000. Beleza. Aí, no dia seguinte, ninguém do Corinthians liga, o Sérgio Janiquier liga pro pessoal do financeiro: e aí, o que aconteceu? Não, sabe o que aconteceu? O presidente Augusto Melo, quando soube que a grana viria de você, e vocês se desentenderam, ele entendeu que não valia a pena, não precisava desse dinheiro. Rosalá, que é o diretor financeiro, também acabou compreendendo a decisão do presidente e não vai precisar da grana. Aí ele falou: tem certeza? Tenho certeza, esquece. E o Augusto havia rompido com o Sérgio, porque o Sérgio tinha apoiado um candidato na eleição contrário ao Augusto. O Augusto, por conta desse orgulho, decidiu abrir mão de pegar o dinheiro. Não houve o pagamento ao Matias Rojas, o Rojas conseguiu ir à justiça, cobrar
a grana que o Corinthians devia e tudo até o fim do contrato. E aí, no começo desse ano, o Corinthians precisou pagar mais de 40 milhões de reais ao Matias Rojas, que jogou muito pouco e bem mal com a camisa do Corinthians. Só para vocês entenderem um pouquinho sobre Augusto Melo, sobre Rosala Santoro, entre outros, tá bom? Thiago F. Costa, Nicola, boa noite. Existe alguma possibilidade de reforços no Corinthians se pagar os transfer bans? Ontem eu conversei com o presidente Osmar Stabile, né? Eu tinha publicado que a Fatal Fans, a Fatal havia feito uma proposta, queria fazer uma proposta de 5 milhões de reais, mas não encontrava o presidente, que o Samuel. Então, só para vocês entenderem, né? Vazou a notícia de que o Corinthians desistiu do Memphis, entre outras coisas, porque patrocinadores acabaram desencanando de ajudar no pagamento. E aí eu falei, deixa eu ligar para os patrocinadores do Corinthians para ver o que aconteceu, quais são aqueles que topariam. E aí, vários com quem eu tentei contato, eu não consegui. E aí liguei para o Samuel, que é o CEO da Fatal Fans, e o Samuel falou, Nicola, eu estou tentando desde o começo do dia contato com o presidente, eu quero oferecer 5 milhões de reais para ajudar no pagamento dos salários do Memphis. Só que eu não consigo, o cara não me atende, enfim. Falei, beleza. Aí fui e publiquei um vídeo no meio da tarde, dizendo, olha, a Fatal Fans quer ajudar com 5 milhões, mas o presidente desapareceu do mapa. Aí o presidente me liga. Nicola, não desapareci não, tô aqui, ó. Aí ele liga com a câmera, tô aqui no Parque São Jorge, tô dando expediente normal. Então eu falei, bom, presidente, mas é que o cara tá atrás de você, o cara quer colocar 5 milhões. Ele falou, pô, dinheiro é super bem-vindo. Pode falar para ele me ligar de novo que eu vou atender. E aí o Samuel entrou em contato de novo e formalizou a proposta de 5 milhões de reais, com algumas contrapartidas. A informação que eu dei é que até agora não houve uma resposta do Corinthians a essa proposta de 5 milhões de reais, tá bom? O Douglas José da Silva, obrigado pelas palavras. Por que o Timão não vira SAF logo? Vou te responder de forma bem clara. O Corinthians não vira SAF porque, se virar, os conselheiros e diretores que hoje apitam por lá passam a ter nenhuma serventia. Eles viram a rainha da Inglaterra, não tem nenhuma função. E esses caras são contrários a isso, eles querem continuar apitando, querem continuar mandando. Isso vale para o Corinthians, para o Santos, para o São Paulo e para tudo mais. Nicola, mas por que o Botafogo virou? Por que o Cruzeiro virou? Por que o Atlético virou? Eles viraram porque bateram no fundo do poço, porque existia um enorme problema financeiro, os caras não tinham mais de onde tirar dinheiro e acabaram aceitando as propostas que apareceram. Tá bom? Beleza? Combinado? O Fred. Boa noite, Nicola. É verdade que tem jogador que torceu pela saída do Depay, tem reviravolta, será? O Luciano Prudêncio, é difícil falar em nome de todos os jogadores do Corinthians, né? Mas até contei para vocês que na terça-feira eu fui almoçar com 2 empresários de jogadores de futebol e esses caras têm 3 jogadores no Corinthians. Os 3 adoram o Memphis, tá? Os 3 adoram o Memphis. E eu posso dizer que funcionários lá do Corinthians também gostam bastante dele. E funcionários pequenos, da faxina, pequena não é uma expressão boa, né? Mas funcionários com salário baixo, pessoal da faxina, da cozinha, enfim. Bruno Salvador pergunta para o Osmar quando é que vai pagar os transfer bus. Eu mandei mensagem para ele hoje para saber como é que andava essa proposta da Fatal Fans e ele ainda não respondeu. Ontem eu tinha perguntado para ele, isso eu nem contei, já deixa eu falar de forma exclusiva para vocês. O Corinthians entende que precisa de 10... Deixa eu pegar os números aqui, ó. Porque na conversa que eu tive ontem com o Osmar, eu saí perguntando um monte de coisa, né? E aí eu perguntei, quanto é que você precisa? Direito de imagem atrasado tem mais ou menos 10 milhões de reais, tá? A dívida em relação a premiações é de algo na casa dos 3 milhões de reais. A verdade é que o Corinthians precisa de 15 milhões de reais para resolver seus problemas com o elenco. E a partir daí, pagando esses 15 milhões de reais, o Corinthians vai se sentir, entre aspas, confortável para ir buscar reforços, tá? Antes disso, sem chance. Olha quem tá aqui, meu amigo Leandro Eringer. Damares questionou o patrocínio da Fatal ao Corinthians no MP. Pois é, né? Esse é mais um dos barulhos que o Corinthians vai ter para resolver. A Fatal coloca 22 milhões de reais num contrato de pouco mais de um ano. E há também a proposta feita pela Fatal ontem para que crie-se um aditivo de mais 5 milhões de reais. Então, em vez de 22, o Corinthians passaria a ter 27 milhões de reais da Fatal. Entre outras contrapartidas, um vídeo do Corinthians anunciando essa parceria, um backdrop com a marca da Fatal, camisa de treino do Memphis com a citação à Fatal,
e as placas de publicidade em jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro também fazendo referência a Fatal Fans. Beleza? O problema da Holanda é o alto imposto. O Memphis pode ficar, ir para a Turquia, algum atacante para o Galo, a folha vai aumentar muito com a vinda do Fred, ou ele vem com a cota do salário do Hulk? Vem um pouco abaixo da cota do salário do Hulk. O Hulk ganhava na casa de 2,5 milhões, o Fred vem para ganhar 2,300, tá? Eu imagino, sendo bem sincero, eu não sei como é que é a tributação de impostos lá na Holanda, eu vou até perguntar para o empresário que tem jogador em toda parte do mundo, mas vários dos países na Europa têm impostos extremamente altos. Até por isso, uma das práticas muito comuns quando você fecha lá é fechar um valor net, né? Que é como eles se referem ao salário líquido. Então, independentemente da taxação no país, eu quero 2 milhões de euros net por ano, quero 3 milhões de euros net por ano. Chegaram a especular que o Memphis interessava um time que recém subiu para a primeira divisão da Turquia, mas o que está muito claro para mim é que o Memphis preferiria permanecer no Brasil, especificamente no Corinthians, é que o Corinthians aqui não estava demonstrando tanto interesse. Wesley Serafim, boa noite, Nicola. Você acha que pode ocorrer a intervenção judicial no Corinthians ainda esse mês? Não parece ser nada tão rápido assim. O Ministério Público está se debruçando sobre as contas do Corinthians, todas as dificuldades, e se ele entender que a situação é catastrófica, extremamente grave, ele sugere para a Justiça uma intervenção judicial. Não é uma decisão do Ministério Público, tá? E o Ministério Público apresenta para a Justiça os motivos que levam ele a defender que o Corinthians sofra uma intervenção judicial. O Vasco passou por isso, né? Aí eu estava conversando com uma pessoa do Corinthians, a pessoa falou, Nicola, o Corinthians não precisa virar SAF. Eu falei, eu acho que precisa. Não precisa, eu acho que precisa. Aí a pessoa falou, é só pararem de roubar. Eu falei, mas o Stabile rouba? Aí ela falou, não, o Stabile não precisa roubar, o Stabile tem dinheiro. Mas a menos que você tenha um presidente absolutamente enfático nessa história, de não permitir, não fazer associação com ninguém, fiscalizar tudo, se você não tiver gente roubando no Corinthians, você já é capaz de fazer o Corinthians muito mais forte. Eu falei, poxa, tomara que seja isso mesmo, né? Falando agora de Rodrigo Garro, numa reunião com o elenco, ele já avisou os líderes do elenco que pretende pedir a camisa 10 de volta. É claro que ele foi orientado ali por alguns jogadores, né, para acertar no time, né, saber o momento de fazer esse pedido, mas o Rodrigo Garro está decidido. Ele quer a camisa 10 de volta, ele era o camisa 10 do Corinthians, quando o Memphis chegou, ele passa a jogar com a camisa 8, tá? Mal o Memphis já saiu, ele já tá pensando na camisa 10, que é a camisa 10 de volta, então nós vamos aguardar, né, porque a qualquer momento o Garro pode fazer esse pedido. É claro que se o Corinthians perder o jogo hoje, ficar aquele clima ruim, o Garro não vai, né, pesar o clima e falar em camisa 10, né, o Corinthians, por exemplo, não jogando nada e perdendo um jogo, mas o Corinthians vencendo, o Corinthians, né, continuando bem no Campeonato Brasileiro, pode ter certeza que ele vai pedir essa camisa 10. Eu até falei para as pessoas ali ligadas ali do elenco, né, eu falei, vou dar essa informação, daqui a pouco ele vai ter coragem de falar isso, né, em público, né, e as pessoas falam, não, ele quer a 10, ele não pipoca não, ele quer a camisa 10, tá? Então nós vamos aguardar Rodrigo Garro, né, nem esperou aí o Memphis sair, já saiu de fato, né, claro que esperou, já quer a camisa 10 de volta e já avalia fazer esse pedido oficial ao presidente Osmar Stabile e à diretoria do Corinthians. Por enquanto a liderança do elenco está sabendo, até porque, né, ele avisou que vai fazer isso, pediu também orientação e conselho ali, e foi orientado nessa questão de acertar o time, né, na hora de fazer esse pedido. Beleza? Então, deveremos ter aí Rodrigo Garro com a camisa 10 de volta em breve, hein? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.